Olá, estou aí com o Marcos. Agora a gente vai dar umas explicadinhas aí sobre iluminação. Você está por aí, Marcos? Opa, e aí, tudo bem, escola? Tudo jóia. Então vamos Vamos lá. lá. Estou aqui no cinema e a parte de iluminação é essa partezinha aqui de cima, onde a gente tem alguns tipos de iluminação, tá? Então eu vou começar a criar aqui alguma coisa bem simples para a gente jogar alguma coisa no ambiente, né? Eu joguei um fundo aqui, tá? Agora eu vou jogar tem um bonequinho pronto aqui, ó, só para a gente ver como é que reage à iluminação. Vou colocar ele bem aqui na base. Então, por enquanto ele não tiver luz, se a gente clicar aqui, ele vai fazer um render, tá? Vou colocar no standard para vir mais opções. Então, por enquanto, ó, vou partir dessa luz aqui, a primeira, tá? Então a gente joga a luz, ele vai cair sempre em posição 0, né? Das coordenadas x, y, z. E aqui, ó, a gente consegue arrastar pela seta, porque eu estou aqui com a ferramenta de mover. Eu posso clicar fora também e mover, ó, só que ele vai meio aleatório, né? Então, com a seta a gente vai para a direção certinha para onde a gente quer pôr a luz, ó. Então vamos supor que esse aqui é um boneco, que eu queira fazer uma iluminação com um pouco de volume, né? Então eu posso dividir a tela aqui também em 5 não, em 4, que eu dei o F4 aqui, ó. Então nesse momento aqui, ó, eu consigo visualizar o meu objeto, ele está num plano, e a iluminação. Essa luz aqui, ó, quando ela cai, ela, por padrão, ela vem com intensidade 100%, o tipo dela é Omni. Então nós temos aqui, ó, alguns outros tipos, que daqui a pouquinho eu vou estar mostrando cada um. Então nessa região aqui, que chama Object Manager, se eu clicar no objeto, eu vou estar alterando o objeto. Se eu clicar no fundo, algumas configurações do fundo, e aqui as configurações do objeto, que aqui é a luz. Então, para uma luz, normalmente, como eu já acompanhei muitas fotos também de estúdio, né, tem uma iluminação muito básica, no 3D, que é muito usado, chama iluminação de 3 pontos, né? Então ela funciona assim, ó, Marcos. Uma luz principal na frente, tá? Então, por exemplo, ela está um pouco acima do objeto e na frente. Uhum, ok. Então essa luz principal eu vou deixar ela um pouco forte aqui, ó, com 83%. Aí a gente tem uma outra luz, ó, Ctrl clique, eu arrastei e copiei a mesma luz aqui. E aí eu coloco uma luz de preenchimento um pouco mais fraca. Vou fazer o render apagando essa luz aqui, né? Aqui embaixo é o render, então ó, eu vou estar agora só com uma luz, ó. Vendo? Iluminando aqui. Então agora eu vou ligar a outra luz. Aí já é uma luz de preenchimento, mas o volume está um pouco mais forte do lado esquerdo, tá vendo? Algumas pessoas gostam do lado direito, a grande maioria é lado esquerdo mesmo. Na verdade, ela não marca tanto, né, essa segunda? Ela chama luz de preenchimento. Também Uhum, tem a luz, é o contraluz, né? Então essa terceira luz aqui, ó, vou colocar ela mais embaixo, é um contraluz que ele vai, ó, começar a marcar aqui uma luzinha, tá vendo? Em uhum, volta. Vou colocar até um pouco mais pro lado, para ela ficar um pouco mais visível, tá vendo? legal. Então esse tipo de iluminação é muito usado, né? 3 luzes, né? Essa daqui, ela pode ir até para ser mais forte mesmo. Ela arrastando, ela vai até 100, mas você pode digitar 180 ou 300, ela vai aumentando aqui conforme você digita o valor, tá? Então dessa forma fica uma luz um pouco estourada. Então quando a gente coloca uma luz, ela por padrão não vem com sombra, tá? E as luzes também, se eu quiser colocar um pouco de cor, ó, então eu vou colocar aqui, dividir a tela de novo. Aqui, ó. Então nessa luz aqui, para mim saber que ela é a principal, vou colocar aqui o nome, ó, principal, para não me perder. Vou colocar aqui o preenchimento. E essa outra aqui um contra, chama contraluz. Contra. Uhum, Então agora eu vou ligar sombra nela. Ó, eu vou ligar aqui a sombra. Então a gente tem uma sombra que é bem suave. Deixa eu ligar na principal aqui a sombra para você ver. Soft. Ó, ela deixa uma sombra bem suave, tá vendo? uhum,
Vou ligar agora a hard, ela é bem dura, ó, bem dura. Essa área aqui é a mais real que tem, ó. Então ele vai imitar um pouco a realidade, ó. Ela começa dura e vai suavizando. Ela também demora um pouco mais para fazer o render, tá? Vou colocar aqui um pouco de textura, vou colocar um vermelho, um pouquinho mais para cá, e um pouquinho de reflexo no fundo aqui, ó. Tá, então tem um pouquinho só de reflexo e a gente vê uma sombra indo para lá. Então nas luzes, ó, eu posso ter luz com sombra e luz sem sombra, porque se eu começar a ligar todas tendo sombra, aí começa a vir sombra para todo lado. Então às vezes isso aqui não é tão interessante, ó, tá vendo? Vem sombra para todo lado. Sim. Então eu defino uma sombra, né? Normalmente a gente usa apenas uma sombra para algum dos lados, tudo depende da cena. Dentro da luz também, ó, a principal, eu posso ter um pouco de cor. Eu clico aqui e defino se ela é um pouquinho amarela. Então ela vai começar a entrar uma luz um pouquinho amarela. Ó. Já começou a entrar amarela. Eu posso ter um contra levemente azulado também. Ó. Isso dá um visual interessante. Ó. Mistura uma com a outra. Então as cores, a própria iluminação, como se fosse um filtro, é só colocar um pouco de cor aqui. Ó. As opções de luz, a gente tem bastante coisa aqui, ó. Então tem aqui, ó, essa opção básica, que a gente pode... normalmente aqui a gente pode desligar o render dela por aqui, deixar ligado. Eu não tenho muito costume de usar essa opção aqui não. A coordenada é a altura, a distância dela, né, caso eu queira ter uma precisão. Nessa parte geral, então temos aqui a cor da luz, vou colocar aqui na principal. Um pouquinho mais longe, ó. A cor, a intensidade, né? Deixar mais fraco, mais forte, ó. O tipo dela, Omni. Então vamos começar a ver cada uma agora, ó. O padrão Omni, ela emite luz para todos os lados, ó. Ok. Se eu for aqui no spot, agora ela ficou direcionada sempre para lá, mas eu consigo vir aqui direcionar para onde eu quiser, ó. Tá vendo? E eu posso abrir aqui, ó, vou apagar as outras luzes para você ver. Isso aqui vai ficar bem visível agora. Olha lá. Sim. Tá vendo? Então depende da nossa situação. Se eu quiser fazer como se fosse uma luz de um palco, né? Esse recurso funciona super bem. Se eu não quiser deixar tudo escuro, eu posso vir aqui e deixar só um pouco das outras. Ó. Aí ele vai iluminar um pouquinho, conforme eu for aumentando aqui, um pouco mais, um pouco menos, né? Então luz é algo que vai conforme o que a gente quer. Ó, essa aqui está muito perto, eu posso tanto colocar ela mais longe, né? Tá. Para não ficar tão perto. Então a Omni, o spot, ela vai direcionar. Depois a gente tem uma Infinite, que é muito usado para ambiente externo, quando você está com uma maquete, que ela imita a luz infinita, né? Como se fosse um prédio, por exemplo, em 3D. Um prédio, então ela sai, tá vendo? Sai iluminando tudo como se fosse um sol, né? A luz área, ela é usada muito para ambiente interno. Ela imita um haze, né, de fotógrafo, que é aquela caixa de luz, que ela vai bem suave, tá vendo? Então é interessante, essa luz área ela é muito usada também, para objeto, bem legal. Aí a gente tem aqui, como eu já expliquei, os tipos de sombra. Eu posso também ter uma luz visível, olha que interessante, deixa eu ver se é... Eu acho que a outra que eu consigo ter ela é essa aqui, ó, Omni. Eu consigo ter ela visível, ó. Então na hora que eu fizer o render, ela vai ser uma bola aqui, ó, tá vendo? Ah, entendi. Então essa aqui tem visível, tem volumétrica também. Ó, a volumétrica, ela é muito usada às vezes, deixa eu ver se na volumétrica eu consigo pôr ela como área. Ambiente... Não, aqui nessa não tem. Tem como colocar atrás do objeto e ele emitir a luz, quer ver? Deixa eu te mostrar a diferença de uma para outra.
Ó, essa daqui é uma das luzes, ó. Ela é a área. E agora eu vou colocar, deixa eu ver, o spot com... Mas a diferença dela é que você colocou do outro lado do boneco? eu coloquei lá atrás. Aham. Então ela tem, ó, volumétrica, e agora eu vou colocar como visível. Tá vendo? Ela começa a ter um rastro. Ó, eu consigo controlar para onde ela vem, ó. Se eu colocar ela de lado, você vai entender. É difícil também ter um trabalho que eu consiga visualizar isso. Mas já usei, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Esse efeito aqui, ó. Às vezes você tem um texto e vem aquela luz de trás passando pelo texto, fica bonito. Então essa daqui é a visível. Tá? Você consegue visualizar e controlar a força dela por aqui também, ó. Tá? Então essa parte aqui da luz. Deixa eu voltar a pôr ela aqui na frente. No caso, aquela luz que você falou, Biscola, que imita o dia, né? Quando você usa uma luz daquela, me corrija se eu tiver errado, mas você não precisa de outras luzes também, ou não? Não, só aquela lá, uma só já resolve. Porque ela já ilumina todo o ambiente, enfim. Então vamos deixar aqui só desse jeito. Tá? Bom, uma coisa que é interessante, que eu uso para facilitar uma aplicação de uma luz, é colocar uma tag. Então a gente tem aqui, ó, target, né? E a target, ó, eu posso direcionar para minha figura. Então eu clico, arrasto, aí ela vai estar direcionada para o centro da minha figura, que é esse aqui, ó. Esse centro aqui. Então dessa forma, se eu girar aqui, ó, ela vai estar sempre virada para o meu objeto. Então isso facilita a manipulação da luz, ó. Ela vai estar sempre voltada lá para o meu objeto. Às vezes é um recurso interessante para facilitar e identificar para onde você quer a luz, né? Então tem uma aqui que já vem com ele, ó. Se eu colocar uma dessa, ela já vem com uma luz e uma target, ó. Tanto que está aqui, ó. Ele vem direcionado para esse ponto aqui. Então, se na prática são iguais, né? Você clicar já na target ou fazer pelo tag. São iguais, só que essa daqui, como ela vem separada, eu consigo mover ela e a luz vai nela, ó. Entendi. Às vezes é usado para animação, né? Mas mesmo para ambientar alguma coisa assim, dá. A gente pode aumentar a luz aqui, ó, tá? Clicando nesses pontos. E tem as opções aqui agora, que a gente vai começar a dar uma olhadinha também, ó. Deixa eu deletar essa daqui. Então aqui, ó. Então a gente tem aqui detalhes, deixa eu ver se... Eu acho que essa opção é quando a gente tem a abertura, que eu fui ali, ó, clicando, mas a gente pode ir no manual, tá vendo? Aqui também, ó, é o centro dela, se ela vai ficar mais dura, ó, aqui tá bem suave. Então eu posso deixar aqui, ó, ela mais dura aqui, ó, tá vendo? Sim. Então isso também a gente controla por aqui, ó. Aqui, se ele vai ficar oval ou mais arredondado. Mas também dificilmente eu mexo aqui. Aqui é o tamanho, né? Acho que da iluminação. Espera aí, deixa eu ver se tem alguma opção aqui que... Tem tanta informação, cara, que eu uso mais o básico também. Sim, né? Sim. Então, visibilidade, também aqui eu quase não mexo muito. Tem a parte da sombra, que é interessante, ó. Então, de repente, a sombra ficou muito forte. Você pode vir aqui e cair ela para metade, ou até mesmo mudar a cor da sombra por aqui. Sim. Tá? Então é algo bem interessante sobre... Isso ajuda pra caramba. Deixa eu ver aqui também, não mexo muito. Tem o efeito de cáustico que é para vidro. Quando a luz bate no vidro e passa como se... Vamos fazer uma textura. Então seria especificamente por uma textura transparente de vidro. Exato. Então eu vou fazer uma textura transparente aqui com 1.7. Para ele dar esse brilho interessante. Então eu jogo aqui, habilito aqui, né, o cáustico, os dois, e provavelmente eu tenho que habilitar alguma coisa aqui também, ó, caustic, tá? Então dessa forma ele vai fazer o render e
e ele acaba pegando, calculando a luz que passa aqui dentro para emitir fora também. Né? Na verdade, então, quer dizer, o aprendizado de como usar a luz no 3D, a textura influi bastante também, né? Sim, sim. Ela interfere bastante. Tanto habilitar aqui, como no próprio render aqui também. Ó. A gente tem que estar habilitando algumas coisas aqui. Deixa eu ver se muda alguma coisa. Não, por enquanto aqui não mudou muito. Não. Mas é que eu quase não uso, cara. Vidro assim é muito difícil, né? Mas é interessante saber que tem esse recurso. Sim, sim. Tem aqui uma opção de grão, né? Tanto na... deixa eu voltar uma textura aqui. Vamos pôr ele a mesma textura do piso. Então esse grão é aqui, ó, na sombra. Ele começa a granular um pouquinho. Assim. Ah, tá. Entendi. Agora vem um tipo aqui de lens flare, quer dizer, o tipo da luminosidade ali, ó. Aqui, ó, eu sei que ela está aqui, mas eu não visualizo. Aí tem, ó, vários efeitos aqui, uma biblioteca de efeito, que ela, deixa eu ver se ela tem que estar na opção aqui do Grow Effects, deixa eu ver se é isso. Não foi. Deixa eu ver se é essa... jogar uma luz nova aqui. Tá vendo? Ele dá um preview ali, ó. Que ele deveria aqui fazer o render. Eu não sei agora por que não está fazendo. Ele não habilitou. Não sei por que ele deveria já habilitar. Agora foi, ó. Ele é um efeito de pós-render, né? Sim. É que tem que esperar. Então aqui, às vezes dá para suavizar a força do lens flare e dá para editar também, ó. Então ele faz o render, ó. Como eu habilitei o Grow, ele é um efeito que tem que estar habilitado essa parte aqui, ó. Tá? Então, Surface, Noise, então tem muita configuração dentro das opções de luz. E no projeto aqui é interessante, de repente, ó, eu não quero que... Eu vou fazer o render. Eu não quero que tal luz... Não, deixa eu desligar esse efeito de Grow aqui. Deixa ele ficar. Isso aqui. Deixa eu deletar ela aqui. Desabilitar aqui também. Pronto. Então o efeito aqui, ó, que eu queria te mostrar agora, nas opções, é que eu posso pegar uma dessas luzes e fazer com que ela não atue ou no fundo ou no objeto. Então imagine que aqui, ó, ela atrapalhou o meu objeto. Então você gostou do efeito no fundo, mas não gostou no efeito no boneco. Objeto. Então nessa parte aqui, ó, eu posso excluir que eu quero que a luz não pegue no objeto. Olha lá, tá vendo? Pegou só no fundo. Sim. Então basicamente essas são as opções de luzes, né? O básico. Depois aqui, ó, tem mais opções. Essa daqui, ó, de preenchimento, que é a da direita, eu vou te mostrar agora. Então tem aqui embaixo também, ó, algumas outras opções de ela tá formato quadrado. Também é interessante, de repente usar, depende do ambiente. Tem aqui a paralela, que ela, tá vendo esse ponto aqui, esse eixo? Sim. Ele vai estar sempre, né, nessa paralela aqui, ó, como se fosse 180 graus a esse sentido, né? Então se eu parar aqui, ó, aqui, ó, ele iluminou até aqui, tá vendo? Tem também com spot, ó. Então essa daqui é para fazer, eu já usei uma vez para fazer uma luz de neon, que é onde eu coloquei ele visível, né? Então aqui, ó, aqui ele está emitindo luz, mas se eu habilitar ela sendo visível, ó, olha lá, tá vendo? Tem essa e tem a volumétrica. Aqui não foi para lá.
Então, Marcos, sobre iluminação, é basicamente isso, né? Você aprender, vou jogar novamente uma luz aqui, ó. Você identificar, eu uso muito esse recurso. Tem a luz do sol aqui também, ó. Dá pra, essa luz do sol, ela tem uma opção aqui de você escolher qual é o lugar que você quer o sol. De repente você quer, deixa eu ver se porque na verdade ela, como luz do sol, ela está espalhada, ela não está ali, não é necessariamente para você mexer na posição dela, né? Ela fica... fica... ela preenche tudo, ela tá, como o próprio nome diz, ela tá lá em cima, né? Isso, ela fica lá no... Tem uma, eu acho que é nessa do sol, que a gente habilita aonde que a gente quer o horário, a data. Deixa eu ver se é aqui. Quer dizer, então, se eu jogasse assim, alguma coisa dentro de meio-dia, ela seria uma luz mais quente, é isso? Exatamente isso. Ela se informa para o computador se você quer agora, que nem aqui, ó, quero agora. Ele está jogando o horário aqui, ó, que é o horário que a gente está, 19h40. E a gente pode, eu não lembro onde que está. Tem um lugar que a gente escolhe a cidade, o país da luz. É bem interessante. Eu não vou lembrar onde que é, de cabeça assim. Piscola, eu tenho duas dúvidas em relação à luz. Pode falar. Uma seria a seguinte, por exemplo, dentro de tudo que você mostrou aí no boneco, se a gente jogar um fundo infinito atrás, isso vai dar muita diferença no boneco ou não? Dentro de tudo isso que você já mostrou. Cara, dá um pouco se o teu objeto estiver perto do fundo infinito. Porque a luz, ela é a combinação também da setagem aqui, ó, quer ver? Deixa eu como te falar, ó. Eu já faço um fundo infinito para você ver a diferença. Ó. Vou jogar uma luz aqui, uma luz, deixa eu pôr aqui, área, vou colocar uma tagzinha nela aqui, ó, para ficar direcionada ao meu objeto. E vou jogar ela um pouquinho para frente aqui. Pronto. Agora eu vou ligar aqui, ó, o Physical, para ele fazer um render mais real. Isso é obrigatório sempre usar esse Physical? Ou não? Ele fica mais real, né? Uma sombra mais natural. E aqui eu vou colocar a sombra área. Ó, ele começa a ficar melhor o resultado. Aí se eu coloco o fundo infinito, eu normalmente faço um fundo infinito vista de lado, pega essa ferramenta aqui, ó, começa, clica aqui, já, isso aqui já virou um fundo infinito. Nessa vista de cima, eu vou duplicar ele, ó, puxar ele para cá e puxar esse para cá. E jogo nessa ferramenta aqui para jogar para cá. Ó. No Loft, né? Então ele me fez um fundo infinito. Tá vendo? Jogo a cor lá. Então ele estando aqui, ele até entrou um pouco aqui no pé. Deixa eu descer ele um pouco. Pronto. Então ó, aqui é um render com fundo infinito. Ó. Ele tá lá, às vezes o fundo infinito, ele começa a dar retorno. Às vezes ajuda, às vezes não, né? Entendi. Vai tudo do que você quer fazer o render. Porque eu não entendi uma coisa, apesar de ser um fundo infinito, por que ele causou essa divisão lá no fundo? Provavelmente por causa da luz, se eu mexer nela um pouco... tá, entendi. Ó, ela ainda tá marcando, talvez o chão tá... É que o chão tá um pouquinho para cima. Entendi. Desliguei o chão agora total. Ele estava aparecendo. Ele estava um pouquinho para cima do fundo infinito. Agora. Entendi. Agora não está mais. Tá? Então eu poderia ter também aqui um rebatedor. Às vezes eu coloco um rebatedor. Você vai ver a diferença agora. Isso é interessante você falar. Porque os fotógrafos usam, né? Rebatedor. Então imagine que aqui ó, é um rebatedor, como se fosse um isopor. O legal é que dá para colocar na textura dele luz, tá vendo? Ó?
Então, quando eu habilito esse luminance numa textura, ele emite luz. Quer dizer, ele vai refletir aquela luz que emitir está luz. batendo. Vai emitir. Vai emitir Entendi. luz. Ele vai emitir eu vou uma desligar luz. a minha luz lá do ambiente. Entendi. Uhum. E vou desligar ele também, ó. Tá sem nada. Uhum. Ele joga a iluminação do 3D. Agora eu vou ligar o rebatedor aqui, ó. Deixa eu ligar o GI, que aí ele vai emitir a luz. Então quando eu ligo o GI, é uma opção mais avançada de render. Olha lá, ele fica mais pesado também, né? Fica um pouco mais demorado, mas olha como você percebe que ele emite luz. Sim, você vê realmente que tem uma luz, uma luz saindo ali, como você falou, né? Um rebatedor mesmo. Mas só que é um rebatedor iluminando, né? Sim. Então é uma forma de iluminar a cena sem luz, com a própria textura iluminante emite luz. É como se a gente jogasse aqui, vou fazer uma cópia dessa textura e vou ligar um luminance para ele aqui, vermelho, ó. Vou jogar no boneco. Ele vai emitir luz. Olha lá. Tá vendo? Causa um efeito até engraçado. Tem que testar muito, sabe? Sim, vou colocar um fundo cinza aqui, como se fosse de um estúdio. Vou deixar esse rebatedor um pouquinho mais longe e vou duplicar ele e colocar um rebatedor preto do outro lado. Que às vezes também é interessante você ter um rebatedor totalmente preto aqui para marcar volume, né? Então quando a gente tem garrafa, deixa eu desligar o GI para não demorar. Então em garrafa, né, de vidro, de vinho, a gente tem esse recurso para colocar. Deixa eu colocar uma corzinha no boneco aqui, fica melhor. Então numa garrafa de vinho a gente tem como pôr os rebatedor preto ou branco para marcar o reflexo. Porque imagina assim, ó, esse rebatedor, é que eu vou colocar uma câmera aqui agora. Coloquei uma câmera. Para não perder ela, eu vou travar ela aqui, ó. Aí eu não consigo mais perder ela. Então dessa forma, ó, eu vou pegar o meu rebatedor aqui, o preto. Eu vou inclinar ele. E vou habilitar agora aqui na minha textura um reflexo. Um pouco. Então você vai começar a ver o reflexo aqui, ó. Olha lá, o reflexo branco. E o reflexo, se eu jogar mais perto, ele começa a refletir o preto. Então esse recurso é muito interessante. A gente começar a colocar rebatedores, né? Para realmente ajudar no resultado do que eu quero, ó. Tô mexendo o meu rebatedor aqui muito rápido. Ó, já vai ficar um pouco mais para frente ali, ó, marcando o volume, tá vendo? E se eu coloco aqui um desfoque no reflexo, ele vai ficar melhor, tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Então ele está refletindo mesmo, deixa eu tirar. Sim. São efeitos que só com a luz você não conseguiria, né? Exato, ó. Tô aqui agora mais de perto para você ver, ó. Olha lá, ele está rebatendo aqui, ó. Conseguiria algo meio próximo, mas não com o formato de um box, né? Outro recurso que eu faço às vezes é pegar esse próprio rebatedor aqui e jogar ele aqui, como ele está pouco dividido, né? Eu jogo ele no Hyper, ele fica redondo, ó. Então um rebatedor redondo, ele vai refletir. Deixa eu tirar um pouco do reflexo aqui que eu pus muito. Quando ele está redondo, nas áreas redondas, assim, como se isso fosse, lembrando, talvez uma moto, né? Pedaços redondos do escapamento, do motor. Então desses rebatedores circulares ou quadrado, faz a maior diferença no resultado. Realmente fica bem legal também. Para ficar bonito, né? Então, imagine se ele fosse cromado, né? Então eu teria aqui um pouco mais de reflexo, posso aumentar aqui o brilho. Ó. Tá vendo? Então são essas coisas rebatendo, fica interessante. Lógico que o ambiente também vai interferir, né? Se a gente ligar aqui o Sky
jogar um HDR, ele vai ajudar a iluminar. Aí eu jogo o HDR aqui no Luminance. Vou pegar isso aqui. Aí eu jogo essa imagem, que é 32 bits, lá no Sky, no fundo. Ó, ele começa a refletir aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Também ajuda a ter um resultado mais bonito. Sim. Então, são essas coisas, né? Uma somatória de iluminação, a gente ter também o modelo bem feitinho, né? Bem, um resultado bonito. E saber a hora certa de pôr a textura, pôr a luz, força aqui, força ali, ó. Ele está refletindo o preto e o branco. Sim. Deu um resultado bastante legal agora com essas luzes aí, deu uma vida maior pro boneco. É, porque você consegue ver as passagens, né? Exatamente. Ele ajuda até no próprio volume, ele te dá mais uma sensação de volume mais interessante. E agora aqui, ó, eu tô então com uma única luz aqui. Eu vou jogar vou duplicar essa luz pro outro lado, mais aqui assim, ó, um pouco mais forte, 140. Ele vai começar a vir aqui, ó, um contraluz interessante, ó. Tá vendo o volume aqui, ó? Uhum. Então, técnicas de iluminações, cara, é super legal, porque às vezes você faz uma luz bem dramática mesmo. Sim, exatamente. Então você pode deixar o fundo bem escuro, porque, ó, que nem eu te falei, essa luz começou a atrapalhar, iluminou muito o fundo. Então, eu quero que nessa luz aqui, no projeto, não pegue no fundo. Sim. No fundo infinito. Peraí. Você exclui, né, o objeto, né? Aqui, ó. Exclui. Quer dizer, o fundo. Olha lá, voltou a escurecer um pouquinho mais o fundo. E aí fica com uma sombra só. Uhum. Tá? Agora, por exemplo, se a gente quisesse isso tudo que você fez aí, porém o fundo, o chão branco, era só trocar a cor do fundo para branco? Eu posso trocar a cor do fundo, aqui ó, do fundo infinito tá cinza, né? Quando a gente clica aqui na textura, ele acende aqui, ó, dá pra ver qual que é. Aí eu posso pôr aqui uma cor mais clarinha, quase branco. Posso aumentar minha especular aqui para brilhar um pouco também, abrindo a base para iluminar um pouco mais. E vai estar quase no branco agora. Aqui é onde bate a luz, né? Olha lá. Legal. Outra pergunta, Biscola. Por exemplo, esse objeto ele é tridimensional, né? Assim, a gente está jogando luz atrás, na frente, para dar todos esses efeitos. Agora, no caso de um logotipo, como muitos que você já fez, onde você tem um logotipo quase que frontal, apesar dele ser frontal, ele tem um pouco de volume, não assim exageradamente, normalmente que tipo de luz você usa em um logo? Cara, o grande segredo do logo, ó, vou fazer alguma coisa aqui rápido para você visualizar. Então, ó, imagine que a gente está com vou colocar aqui 0, menos 90, com alguma coisa assim, ó. Deixa eu desligar aqui o preview também do box. E aqui também no Sky. Pronto. Então, ó, eu vou diminuir aqui os dentes. Pronto, vamos falar que isso aqui poderia ser um logo. Então, vou jogar aqui na extrusão. Vou jogar para cá. E vou jogar um círculo aqui. Porque o que é interessante, o que eu vejo, é que o logo ele estando bem de frente, ele tendo pouco volume, mas uma luz que ajude a dar aquela coloração interessante, sabe, que fique viva a cor, né, que você está usando, junto com as sombras, né. Ó, liguei aqui o fundo. Vamos supor que isso aqui seria um logo bem frontal, assim, né? Eu tô na câmera, ó, tô na câmera, então ela tá em perspectiva. Eu poderia mudar, ó, projeção perspectiva. Eu poderia mudar ela totalmente top, né? Ó, frontal.
Agora, o grande lance que eu vejo, né, na minha experiência de tanto logo que eu já fiz, é a gente ter levemente na modelagem alguma bordinha aqui, ó. Sim. Então essa borda, que é o caps, né, vou colocar aqui uns 4 e 2. 4 e 2. Tá vendo? Essas bordinhas aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó. Sim. Dá aquela suavizada na borda, né? Então essas bordinhas que ajuda, mesmo estando aqui na vista bem frontal, que vai identificar um pouco a profundidade. Então aqui eu vou fazer um render, deixa eu ver, ligar as luzes aqui de volta. Vamos ver como é que vai estar. Tá vendo? Então quando a gente tem essa borda, ela começa a mostrar bem uma diferença entre um plano e outro. E tentar fazer, como eu fiz aqui, ó, alto, né? A distância entre um e outro. Então se você tem um logo levemente inclinado assim, ó, outra coisa é você forçar na câmera, por padrão ele vem aqui, ó. A lente, né, 35mm, você pode usar uma 8mm, que aí ela vai dar, você vê a diferença em perspectiva, ó. Essa daqui não dá tanta perspectiva a 8mm. Agora se eu ponho aqui uma 35, ela dá uma certa perspectiva. Se eu Na verdade ela dá aquela forçada, né? Olha como deu uma forçada agora, 70mm, tá vendo? Ela dá muito mais profundidade. Sim. Então isso num plano faz toda a diferença de ângulo, né, para render. Às vezes até dá mais, fica mais dramático também o objeto. Vai mesmo do que você quer, né? Imagine que nem ó, se eu saio da câmera, fica tudo reto. Olha lá, tudo reto. Mas se o meu objetivo é deixar tudo mais, como você falou, agressivo, saindo do centro, então você não precisa nem modelar ele saindo do centro. O próprio efeito da câmera também dá o resultado. E as cores, né? Peguei um ângulo estranho aqui. Daí que iluminação usar, né, em cima disso, né? Aí a iluminação realmente você vai testando, não tem uma regra, né? Quando é logo, eu normalmente faço que nem tá aqui. Tento colocar a luz um pouquinho de lado para ter essa marcação de volume, tanto no fundo quanto nas passagens. Porque aqui a gente poderia ter um texto também, né? Sim. Texto, qualquer coisa, cara. Então, os mais diversos efeitos poderia ter aqui. Com essas passagens de altura, a gente consegue ter uma percepção de volumetria, de profundidade. E através da luz eu consigo ressaltar bem as cores. Uma então, vez eu tentei fazer alguma coisa e na verdade a luz deixou assim, esbranquiçou a cor em vez de ressaltar, né? Eu diria para você que ele muda muito a cor, tá? O próprio cinema ele tem uma tendência a mudar mesmo a cor. Se você tem lá um logo que a cor é limpa, né? De repente é 100, aqui ó, um azul 150, que é um azul limpo. Na hora que você joga isso pra cá e você faz o render, conforme a iluminação, ele vai ficar mais lavado, mais escuro, ele muda mesmo, cara. Então, ó o vermelho, tá vendo? Como evitar isso, então? Cara, ele não vai vir cor limpa, tá? Então, como eu tô com um ambiente aqui que está refletindo alguma coisa, que está me ajudando a clarear, olha lá, a luz também, né, reflete, a textura, tudo reflete. Então, se eu desligar aqui na minha luz, isso aqui, ó, vai ficar mais limpo. Olha lá, tá vendo? Vou desligar aqui também meu reflexo especular, né, que é o brilho do objeto. Ficou muito mais limpo, ó. Mas ele já perdeu algumas coisas também, né? Perde passagem, né? Perde o brilho da bordinha. Porque você acha que seria interessante, então, trabalhar junto com o Photoshop, então? Sim, no pós, aí você vai lá e faz o render, o alpha, né? Se precisar, o alpha desse objeto, o alpha desse. Abre lá, no Photoshop você dá uma acertada, deixa as cores mais limpas, mais próximas do logo. Isso é normal, cara. Quer dizer que isso é comum, então, né? Sim, muito, né? Então, pelo menos meus trabalhos, todos, passa pelo Photoshop para ou até mesmo melhorar acabamento, melhorar brilho, cor. É muito Photoshop o pós-render na publicidade, né? Onde você vai ter o controle lá
dos elementos soltos, de mudar a cor, de forçar sombra, brilho e tudo mais. Você só não consegue mudar o ângulo. Aí, definir o ângulo aqui, provavelmente vai ter meia hora, 1 hora de acabamento do Photoshop, onde a imagem vai subir, né? Então, aí é com o olho treinado mesmo, né? Sim. Quanto que eu vou pôr de sombra, não vou pôr sombra, põe o fundo, não põe fundo. Aí é o conceito da arte, né? Sim. Beleza? Legal. Por aí, cara, o básico é esse, tá? Então, jogar uma luz, estudar um pouquinho aqui, os tipos de luz também não são muitas. E você acha muito tutorial na web sobre luzes também, né? Mas você tendo essa noção do que dá para mexer, sempre lembrando que 3 luzes é o suficiente, às vezes 2 resolve, depende do que é, 1 resolve. Sim. Então você vai pegando, eu digo muito que é assim, você vai pegar o teu macete, você vai criar estilo dentro do 3D, né? Você vai ver, não só eu que eu estou te explicando alguns macetes que eu aprendi de tanto fuçar e de ver tutoriais, mas com o tempo você vai criando o seu estilo também. Um estilo até que você mais gosta, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito de criar tudo do zero. Então eu crio o objeto, depois eu crio o fundo infinito, depois eu crio a luz e vou brincando. Embora você pode salvar seu estúdio pronto. E aí esse estúdio que já está setagem de render, de luz, todo objeto que você jogar lá, ele já está pronto. Você pode salvar um arquivo estúdio luz forte, luz fraca, com rebatedor, sem rebatedor, né? Eu mesmo aqui, ó, eu tenho uma biblioteca, deixa eu ver, ó. Eu tenho uma biblioteca de o Grayscale Gorilla, que é um site bem interessante, o cara é muito bom. Eu tenho aqui, ó, setagem de estúdio já pronto. Ó. É só pegar, abrir, olha lá. Na verdade, quando você diz que é uma setagem de estúdio, na verdade é um estúdio mesmo. A pessoa colocou lá o rebatedor, colocou a luz, você vai só inserir o objeto que você quer. Eu dou um copy, um paste aqui, entendi. ó. Toda a setagem desse ambiente já está feita. Olha lá, luzinha, tá vendo? Fica super interessante. Bem real. Quer dizer, você ganha tempo também com isso, né? Ganha, mas você fica meio... Se você ficar só mexendo neles, né? Tem outros tipos aqui, ó, interessante. Esse aqui também é interessante. Então, se você ficar só nele e ficar amarrado, eu não aconselharia. Ganha tempo. Ah, sim. Mas ele é meio limitado, né? Porque como o cara faz... Ele é um programador, ó, ele usa essa parte aqui que é de programação. Isso quer dizer o quê? O Expresso. O Expresso é algo bem avançado dentro do 3D que você programa ele. Então a luz dele, ó, HDR, funciona com alguma setagem. Então a luminância, você pode vir aqui e alterar ou deletar tudo de uma vez. Entendi. A vantagem é que com isso aqui você pode até criar umas barrinhas para mais forte, mais fraco. Isso é muito usado em animação, sabe? Então essa parte do Expresso, né, que a gente fala aqui, ó, é uma programação dentro do 3D. Você vai alterar de fato a funcionalidade de cada ferramenta. Então essa parte aqui eu também estudei um pouco, eu vi alguns tutoriais, mas é algo uma coisa bem mais... que é para quem está ali já no dia a dia há alguns anos e quer quer ir além, sabe? É bem avançado, na verdade. É muito avançado, cara. Aqui você mexe com cálculo, com... Meu, é uma coisa que às vezes você criou, que nesse cara, o Gorilla, né? Chama Grayscale Gorilla, o nome dele, Nick Campbell, parece que é o nome dele. Ele vende isso aqui, né? Ele tem um site dele que ele vende um monte de coisa, porque ele entende muito do cinema, ele dá palestra também lá para Maxon, então qualquer um poderia estar como ele, criando coisas dentro do programa e vendendo. E tem muita gente que vende textura, vende setagem de animação, motion, já tudo pronto. É só você ir lá, baixar aquela biblioteca tudo pronta de splash, de fumaça, de efeito girando, logo girando. Isso depende dos vários preços também, você compra. E como você tendo a base do 3D, é interessante, né? Você pega um negócio desse aqui, ó, tanto que tá aqui, ó, replacement, quer dizer o que? Troque-me, né? Então, aqui ele joga alguma coisa para você ver o resultado. O bom de você saber usar o cinema é que você vai lá e vai
mudando, você vai alterando, porque você tem a base, né? Diferente de só você baixar e sair baixando coisas prontas e quase não sabe mexer. Sim. Então existe uma biblioteca gigantesca na web para compartilhar com várias pessoas, grupos, e tem muita coisa boa por aí, sabe? Então lembre-se que sozinho você aprende, cara, mas no seu ritmo. Agora, se você juntar com um, com o outro e tiver essa vivência de postar seus trabalhos em alguns grupos do cinema no Brasil ou fora, o pessoal também compartilha assim, um sentimento de, pô, que legal, cara, eu tô vendo sua evolução, você tá sempre aqui no grupo. Então, às vezes, até nesses grupos começam a vir trabalho. Um começa a chamar o outro. Tem um amigo que trabalhou comigo, agora parece que ele está quase indo para o Canadá, porque o pessoal gostou do trabalho dele. Ele está sempre postando aqui, ali, sabe? Então, na hora que os caras, se você ficar aí bom nisso, cara, tenha certeza que onde você fizer o trabalho e postar, vão atrás de você. Sim. Hoje mesmo, para mim, é difícil ficar parado. Cara. Quase todo dia tendo orçamento, né? Não só Photoshop, mas 3D. Essa semana eu estou entregando um trabalho grande também, de 3D, de embalagem. Então depois a gente pega um dia aí e faz uma embalagem para mostrar usar a textura, né? Hoje a gente viu luz, que é muito importante. E acho que a próxima aula a gente passa por textura, para dar uma geral na textura aí. Legal. Tá? Muito Deixa eu cancelar aqui o vídeo.